Você sabe por que algumas pessoas desistem da jornada empreendedora, enquanto outras seguem, enfrentando desafios gigantes, crescendo, às vezes com muita dificuldade, mas com um crescimento sustentável e de médio e longo prazo. É que empreender é muito mais do que abrir um negócio. Empreender é conhecer os caminhos internos e, a partir do sentimento interno, criar algo que pulsa dentro de cada um de nós. Aquela causa, aquele porquê que você tem dentro de si, pelo qual você é capaz de empenhar a sua vida. Todos nós que ganhamos a vida, doamos esta vida por alguma causa. E muitos acabam doando a sua vida para causa nenhuma, porque não chegam a conhecer a sua causa. E para empreender com crescimento sustentável, com constância, com consistência, é preciso que você esteja conectado ao seu porquê. Então, nesta aula 10ª da Era 3 deste canal Mente Empreendedora, vamos explorar, ou vou explorar com você, o propósito e os valores pessoais. São elementos chaves na formação de uma mentalidade empreendedora com alta capacidade de adaptação, que sabe criar soluções e sabe viver este propósito com autenticidade, porque conhece os valores que promovem e defendem o seu propósito, a sua identidade. Então, antes de irmos a esta aula propriamente dita, que tem por título Mentalidade Empreendedora, Propósitos e Valores como Causa ou como Força Motora do Sucesso, eu quero dizer para você que eu sou Gil Barbosa, sou coach, sou mentor, sou gestor de perfil comportamental, escritor, e eu cheguei aqui depois de 2 décadas e meia de magistério em universidades no estado de Goiás. E eu estou aqui com um propósito, que é impactar as mentes e gerar nestas mentes a semente do empreendedorismo. Por quê? Porque o empreendedorismo, ele é generoso. Ele gera emprego, ele resolve problemas e ele promove o crescimento de quem o faz. Este porquê, quem tem este porquê, tem uma causa nobre e merece o meu respeito e merece o meu empenho, o empenho da minha vida como propósito para torná-lo apto para o empreendimento. Por quê? Porque nem todo mundo tem, naturalmente, as habilidades e a mente formada para empreender. Entretanto, é comum que todos nós tenhamos alguma coisa, alguma habilidade que é necessário para empreender. Mas todos nós temos a capacidade de treinar até a nossa mente se tornar uma mente verdadeiramente empreendedora. Então vamos à aula. Quero pedir antes que você se inscreva no canal e tenha sempre caneta e papel na mão a cada aula. Por quê? Porque a cada aula eu estarei provocando você
a ter boas ideias, e essas ideias merecem ser anotadas, porque elas, com certeza, se praticadas, vão transformar a sua vida e permitirá que você possibilite a transformação na vida de muitas pessoas. E eu quero começar dizendo do propósito, que é o norte interno do empreendedor. O que é ter um norte? Ter um norte é ter uma direção. E o empreendimento, ele não deve ser criado porque isso está dando dinheiro. Ao contrário, ele deve ser criado porque isto grita dentro de mim. E se isto grita dentro de mim, ele vai ser bem feito. E se for bem feito, o papel inverte. O dinheiro corre atrás de você. E com o dinheiro correndo atrás de você, a jornada fica mais motivante. O seu porquê fica maior. Você vai sentir satisfeito com a satisfação de quem você atende. Então, o propósito é aquilo que dá sentido à ação. Como disse, é o porquê que nos move, mesmo quando este porquê envolve um favor, uma ação, um comportamento difícil, que exige treinamento, que exige conhecimento, que exige capacidade de liderança para poder criar um time competente, engajado, motivado. Segundo a neurociência, o propósito em nosso cérebro ativa regiões relacionadas com a motivação intrínseca. Por quê? Porque ela atiça o disparo do nosso sistema dopaminérgico e o córtex pré-frontal. Este córtex pré-frontal está relacionado com as atitudes das quais temos consciências. Então, isto ajuda, quando temos o propósito, o foco fica fácil. E pelo foco ficar fácil, a persistência a longo prazo fica facilitada. Dificilmente quem tem um propósito desiste de uma jornada sem alcançar o ponto almejado ao iniciar. Pode acontecer? Pode. Por quê? Imprevistos acontecem. Mesmo que tenhamos uma boa leitura de cenário, mesmo que tenhamos um bom time, mas fatores circunstanciais pode sim tornar um projeto, uma jornada que tem tudo para dar certo, algo falido. Mas, veja bem, quando isso acontece com alguém que tem a mente empreendedora, ele sai dessa situação muito mais fortalecido. E ele vai se levantar e não vai aceitar a derrota como resultado final. Uma mente empreendedora, de fato, não aceita a derrota como ponto final. Pense no caso prático de dois empreendedores. Um abre restaurante porque restaurante está dando dinheiro. O outro abre porque acredita que a comida é uma forma de acolher, transformar a vida e contribuir com a saúde das pessoas. O primeiro tinha pressa do resultado. O segundo queria se ver realizado naquilo que estava se propondo a fazer. A diferença é muito grande. Então eu te pergunto, no caso dos dois, é claro que este segundo personagem tem muito mais chance de superar obstáculos tremendos, enquanto o outro, com certeza, parará nas primeiras dificuldades.
Só que ter o propósito não é tudo. Além do propósito, você precisa também ter os valores que promovem o seu propósito, que protegem o seu propósito e você ao longo da jornada. E para isso, a questão significa, ou a questão se resolve nas decisões que se tomam. As decisões de empreendedores autênticos, vivendo o seu melhor em empreendimento, são decisões que vão responder ao seu propósito, que é o seu porquê. E os valores estarão sempre conectados nisto. Eles são princípios que orientam as nossas escolhas, os nossos comportamentos, mesmo quando ninguém está olhando. Aqui me faz lembrar de uma história de que um monge, testando a fidelidade à doutrina de seus irmãos, ele propõe o seguinte como superior: olha, o mosteiro precisa de reforma, está tudo caindo aqui dentro, e eu quero que vocês saiam hoje e roubem o suficiente para a gente arrumar este convento. Os monges acharam a tarefa estranha, mas era a ordem do superior. E se era a ordem do superior, o superior que resolvesse depois do feito e respondesse pelas consequências deste feito. E todos terminaram o lanche e saíram para fazer o roubo. Mais um ficou sentado na frente do superior. E o superior disse para ele: você não vai? Ele disse: não. Mas por que você não vai? O senhor disse que não deixasse ninguém ver. Mas eu vou ver. E eu sou alguém. Nesta hora, o superior, vendo a fidelidade daquele monge, a credibilidade, a certeza dele estar afinado com a doutrina, saiu com ele, correndo atrás dos irmãos, para que a tarefa não fosse cumprida. Então, é esta clareza que tem uma mente empreendedora no momento em que toma decisões. A mente empreendedora, ela não toma decisões para resolver problemas pontuais, mas ela toma decisões sempre que estão conectadas e contribuem para o resultado, para o objetivo traçado no planejamento do seu negócio. A psicologia positiva sustenta que viver de acordo com princípios e valores está associado ao bem-estar, à autenticidade e à satisfação pessoal. O que é isto? O conjunto destas três coisas significa ter qualidade de vida, apesar dos desafios da rotina, ou seja, da condução da vida na rotina do dia a dia. E que uma pessoa que vive isto, vive essa autenticidade, esse bem-estar, ela tem foco. E isso reflete no corpo. Ouvir o corpo, identificar o que realmente importa para você, aquilo que faz sentido pelo qual você daria o dom mais precioso que você recebeu, a vida. Vamos então a um exemplo prático. Imagine uma pessoa cujo valor central é a liberdade. E eu coloquei a liberdade porque o meu valor principal é a liberdade. O segundo valor meu é a autonomia. A liberdade e a autonomia envolve o quê?
responsabilidade, consciência. Então, se ela se ver presa numa rotina empresarial sufocante, mesmo ganhando muito dinheiro, ela não vai ter qualidade de vida. Por quê? Porque ela vai estar em desconexão com o propósito dela, com o porquê dela, com o porquê que existe exatamente para que a pessoa seja quem nasceu para ser. Então, mesmo ganhando, ela vai ter cansaço, vai ter perda de entusiasmo a cada dia que passa. Eu trouxe para isso um caso real, acontecido comigo. Aliás, vivido por mim e um amigo. Na década de 90, eu tinha uma loja. E ao lado dessa loja havia um bar. O bar, ele estava administrado por uma família que vinha da área rural, família muito simples, e que tinha 3 filhos pequenos. O ponto era alugado e eles tinham comprado um fundo de comércio. Eles tinham uma boa energia, era um casal que tinha as suas diferenças de personalidades, mas estavam ajeitados entre si. E todo dia eles abriam o bar com disposição, com fineza que exige no comércio. Mas, com o tempo, eu percebi que havia um descompasso entre quem eles eram e o ambiente em que eles se inseriram. Bom, ele muito explosivo, ela muito receosa. O bar funcionava mais à noite. As 3 crianças tinham que ficar sozinhas em casa. Havia desentendimentos, grosserias, brigas, desrespeitos, situação em que eles corriam riscos. Apesar de todo esforço, aquilo não estava fazendo sentido com eles. O ambiente minava as forças com as quais eles iam para o trabalho dia após dia. Um belo dia, conversando com um deles, eu fiz para ele uma sugestão que veio do coração, mas também da leitura que eu fiz do ambiente em que eles estavam inseridos e que nada tinha a ver com eles. Então, eu disse para ele: fulano, olha, se eu estivesse em seu lugar, eu mudaria de ramo. Com bar e bailes, vocês podem até passar por situações muito difíceis aí dentro. E pode acontecer algo pior. E os filhos de vocês precisam de vocês como pais. Ele ouviu, ficou em silêncio. 2 semanas depois, para minha surpresa, eles tomaram uma decisão e transformaram o bar em uma mercearia. E aí mudou o ritmo. O público era outro. A energia era outra. E o mais importante, outros valores estavam guiando o negócio. Ter uma mercearia naquele lugar significava cuidar das pessoas, ter um trabalho digno, em conexão com a comunidade, naquilo que realmente importa. Segurança para toda a família. E eles trabalharam duro por cerca de 20 anos. Prosperaram, construíram patrimônio e obtiveram renda passiva de aluguéis. E um dia eles passaram o comércio adiante. Hoje vivem aposentados com um padrão de vida que eles sequer podiam sonhar em ter naquela época em que houve essa conversa. Essa história
é um testemunho vivo de que quando alinhamos os nossos valores e propósitos, nós temos a certeza de que algo de bom vai transformar. Por quê? Porque é uma fórmula do sucesso nisso. E a fórmula é sucesso mais valores é igual a clareza de ação. Quando empreendemos com clareza de propósito, alinhado com os nossos valores, tomamos decisões com segurança. Sentimos coerentes, em sintonia com a gente, com o ambiente, harmonizado com o ambiente. E isso gera em nós uma energia boa, disposição, e nos faz forte para resistir àqueles obstáculos circunstanciais que é próprio da jornada empreendedora de qualquer pessoa, de qualquer empresa. Mas cada obstáculo deste traz o seu ensinamento, então cada dia a gente se transforma mais naquilo que a gente nasceu para ser. Isto é criar um negócio com a alma. Isto é conectar-se à mente, ao fazer, às pessoas, ao ambiente. Empreender com propósito e valores garante que tudo será mais fácil. Entretanto, não será só facilidade. Por quê? Porque nos momentos difíceis, a certeza e a conexão nos leva a ter um ânimo, um up a mais na ação. Nos ensina a ter uma leitura positiva do que se está fazendo. E como toda aula, a nossa aula de hoje também traz um exercício prático. Eu quero pedir para você um momento de pausa. Você pode pausar esse vídeo agora, pegar um caderno ou seu bloco de notas. Eu sempre tenho um caderno para anotar ideias. Espero que você aprenda que isso é bom. Principalmente a hora que vai deitar, anote o que de bom aconteceu no dia de hoje. E você vai responder em uma frase. Qual é o propósito que grita dentro de você? Que você já ouviu tantas vezes para você calar isto e você simplesmente não consegue. Porque calar isto é calar a voz da sua alma. E agora que você pausou o vídeo, respondeu, vem uma segunda questão que eu quero te propor. Quais são os 3 valores mais importantes para você hoje começar a concretizar o seu propósito? Pausa, responde também esta questão. E agora que você respondeu as 2 primeiras questões, vem uma pergunta de reflexão que você também deve parar para pensar. Eu estou vivendo e empreendendo de acordo com os meus valores? Agora que você já pausou, já respondeu a 4ª questão. O que você pode fazer, ajustar hoje para alinhar mais o seu dia a este propósito? Este exercício simples, feito com regularidade, 2 vezes por semana, para aqueles que são mais cuidadosos e mais pacientes, podem fazer todo dia. E, aliás, é o ideal. Mas para você que tem pouca paciência, tem um pouco de ansiedade, eu entendo que isso é difícil. Mas marque
2 vezes por semana, meia hora, e volte sempre nessas questões. Você vai ver, após algum tempo, como a sua vida ganhou clareza e como ela ganhou um norte para empreender com qualidade de vida, com autenticidade. Certo? Este simples exercício tem feito faça-se sempre que puder. Ele ajuda a manter a sua mente empreendedora focada no seu propósito, na sua jornada, na sua ideia de crescer. E se você quiser aprofundar neste tema, mande para mim uma pergunta. Eu quero mais, aliás, a afirmação, eu quero mais aí nos comentários, e eu mandarei para você o PDF da aula de hoje com toda a bibliografia necessária para você continuar seu crescimento. Quero pedir a você para se inscrever no canal e dar aqui, participar das coisas do canal. Para quê? Para que o YouTube entenda que esta proposta é revolucionária, é transformadora para muitas pessoas que querem empreender e não sabem por onde começar. Você não precisa ter todas as respostas, mas você precisa começar pelas perguntas certas. Propósitos e valores são como que raízes profundas, invisíveis, mas elas são indispensáveis para que o seu sonho se sustente. E se você quer empreender com autenticidade, impacto, comece por onde tudo começa, dentro de você. Porque não existe empresa grande com empresário, com líderes, com CEOs, com executivos, com diretoria que pensa pequeno. O resultado grande, pode ter certeza, vem de um pensamento maior que o próprio resultado. É preciso uma força desproporcional para você gerar o resultado. Agora, eu falo desproporcional para quem não está preparado. Quem foi para a vida de empreendedor preparado, com certeza, a força será muito menor. A vida de empreendedor será muito mais longa e com resultados estupendos. Então, eu espero você na próxima aula e você me diz aí que você quer saber mais e eu te mandarei o PDF. Ok? Um beijo no seu coração, até a próxima aula. Tchau!